E aí, gente, tudo bem com vocês? Já vai deixando aqui o like no vídeo, se inscrevendo no canal se você não for inscrita ou inscrito. Gente, então hoje foi o dia da minha quarta entrevista com a assistente social, viu, gente? E daí eu vou falar pra vocês como é que foi a minha quarta entrevista com a assistente social, certo? E vou falar pra vocês um assunto que é bem assim, diferente desse aqui. Hoje eu tinha combinado com outro pedreiro para ele vir aqui e ver o serviço aqui em casa, né? Aí ele veio, ele até chegou na hora que eu tava fazendo a entrevista aqui com a assistente social, né? Aí, gente, eu passei ali o serviço para ele, etc e tal. Vocês não vai acreditar quanto que ele queria me cobrar para fazer isso. E ainda, um serviço que ia durar 2 dias, ele pediu 4 dias. Enfim, gente, sabe quanto? R$ 900 ele pediu. R$ 900 só pra estar fazendo aquilo ali, hein, gente? E isso depois de uns outros 5 pedreiros ter marcado comigo e não ter vindo aqui, hein? O Elin tinha me pedido 500. Ele me pediu 900. Nossa, eu levei até um choque quando ele falou isso pra mim. Nem imaginava, nossa. Aí depois eu falei assim pra ele, nossa, mas então não vai dar, tá muito caro. O outro tinha me cobrado 500. Aí a hora que ele tava indo embora, ele pegou e falou pra mim, não, se você quiser eu faço até por 800. Se você quiser, faça até por 800. Nossa, nossa, parabéns, hein? Nossa, gente, olha, eu acho que ele não, viu? Porque eu tô achando caro demais, viu? Enfim, vou pensar nisso ainda, mas nossa senhora, muito caro. Nossa, meu Deus do céu, acho que não vale a pena pagar tudo isso pra fazer ali, certo? Mas então, gente, aí a assistente social até falou assim, Fiorello, pode ir lá. E ela ficou aqui enquanto eu fui lá. Gente, então, deixa eu aqui falar pra vocês uma coisa de ontem, de um comentário de vocês ontem. Não esquece de deixar o like nesse vídeo não, hein? Se inscreve aqui nesse canal, gente. Um comentário que eu achei exemplar, assim, especificamente traduzia tudo que eu tava sentindo ali pra falar pra vocês, ó. Olha só, vocês gostaram bastante do meu último vídeo, né, gente? Vocês assistiram até bastante, né? Graças a Deus. Ó, teve uma de vocês que que falou assim uma coisa exatamente certinha. Pera aí que eu vou achar aqui quem que escreveu, que eu vou ler e já já eu falo como é que foi minha quarta entrevista, que vocês tinham razão numa coisa que vocês me falavam que vocês vão falar assim, viu? Te falei, tá? Aí então tá, gente. Ó, ó, o comentário da Do Meu Jeitinho. Olha o que a Do Meu Jeitinho falou, ó. Fiorello, é normal você se sentir impactado com a entrevista. Afinal, é uma grande responsabilidade uma adoção. E não é só isso o fato de você ter de se abrir, contar coisas íntimas suas que talvez você não queira nem se lembrar. É exatamente isso. Quando nos abrimos verdadeiramente como alguém que tenha tanto conhecimento sobre o ser humano, que no caso é assistente social, acho que descobrimos coisas sobre nós que nem nós mesmos sabíamos. Enfim, fica tranquilo. Em breve toda essa pressão psicológica vai passar e você se sentirá melhor. E estamos aqui torcendo por você. Beijo. É exatamente isso, gente. Nossa, ó, foi exatamente isso mesmo. Sabe por quê, gente? A assistente social, as conversas, foram no começo assim, perguntando da minha idade, o que, que eu lembrava, como é que era a minha vida. Isso são coisas que me machucam. Eu não quero ficar lembrando mais dessas coisas, entendeu? Assim, porque eu tive toda ali uma história de vida ali, coisas que eu não quero mais lembrar, entendeu? E quando a gente tem que se abrir, contar, falar assim as coisas, é difícil, mexe com a gente, mexe com o ser da gente, entendeu, gente? É exatamente isso. Eu queria ter falado exatamente isso pra vocês. Que ficar falando de família. Gente, eu já fui uma pessoa que já gravei vários vídeos falando de família e blá 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 blá, né? Só que hoje eu não me sinto bem mais gravando vídeo pra falar de família, porque são histórias minhas do passado que ficou lá no passado, entendeu? Então eu não quero mais ficar falando sobre isso, entendeu? E daí com ela não, com ela você tem que conversar, explicar, contar como é que foi sua vida, etc e tal. E isso mexe com a gente, deixa a gente assim abalado, gente. Enfim, é exatamente isso do meu jeitinho. Você está certinho no que você quis falar ali pra mim, certo, gente? Aí, então hoje, e vários de vocês ali acertaram mesmo. Eu até vi que a. Deixa eu ver. Que eu vi um outro comentário aqui também. Que ela falou assim que eu vou ficar desse jeito mesmo, gente. É,
Deixa eu ver. Pera, gente, curtir esse vídeo, se inscreva no canal. Ah, aqui, ó. Tata Pereira, fio, ela vai impactar mesmo. Que ontem eu fiquei um pouco impactado com as coisas que ela me disse, né, gente? Que a ficha vai caindo, né? Ela vai impactar sempre para ver se realmente é o seu desejo. No caso, foi o que ela já fez hoje também comigo. É uma maneira de testar você. É exatamente isso. Ela vai mexer no seu emocional. Isso é normal. Eu sei o que digo. Beijo. Já mexeu já, né? E ainda mais hoje, gente. E hoje foi exatamente isso, como eu falei aí desse comentário da Tata Pereira para vocês. Gente, muito obrigado. É Tata Pereira? É Tata, tá ali, viu, gente? Enfim, muito obrigado por vocês que ficam assistindo meus vídeos. Gente, ó, aí hoje, né, começamos com a nossa quarta entrevista. Hoje com ela foi mais rápido um pouco, tá, gente? Mas enfim, falar pra vocês, o que ela me perguntou então? Bom, gente, ela foi primeiro me perguntando se eu já tinha escolhido uma idade pra criança. Aí falei que eu já tinha escolhido uma idade pra criança. Perguntou qual que era a idade, eu respondi a idade pra ela. Em consequência disso, ela perguntou pra mim, isso tudo é hipoteticamente falando, né? Ah, gente, deixa eu aqui falar uma coisa pra vocês que eu não posso esquecer também de falar, viu? Gente, o que eu falo aqui pra vocês na internet, sobre ainda mais sobre a adoção, são assim coisas mínimas da entrevista, entendeu? Eu não sento aqui e não falo, gente, aconteceu isso, até porque eu não posso. Ela pede pra não ficar falando aqui com vocês da internet, entendeu? Pra eu não ficar falando essas coisas na internet. Então, eu conto assim, coisas bem por cima mesmo, mas vocês têm que ter uma noção que cada um tem um processo diferente e que às vezes vai perguntar umas coisas para um, para outro, não vai perguntar para outro, entendeu? Mas enfim, mas é basicamente a mesma coisa, sempre, entendeu, gente? O que eu quero falar é que eu não posso contar tudo. Tudo, eu não contei e não posso contar, entendeu? Porque é um processo, entendeu, gente? Mas aí eu falo assim coisas que ela me perguntou assim que dá pra falar pra todo mundo, entendeu? Então, gente, aí hoje ela foi me perguntando da idade da criança, eu já tinha escolhido a idade da criança. Consecutivamente, depois da idade da criança, ela perguntou aonde, né, em quais estados eu aceitaria essa criança, né? E depois ela fez eu pensar bastante, né? Em quais estados que eu aceito essa criança, porque daí, caso liguem para mim de uma criança lá no Amazonas, aí a pessoa que tem que ficar responsabilizada e lá no Amazonas atrás dessa criança, você vai ter que, dependendo lá a comarca, eles marcam lá para você ficar 5 dias, né? Eu já vi vídeos do menino, que o menino foi buscar a criança lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Não foi em Santa Catarina, não, foi Rio Grande do Sul. Quem paga é a pessoa, entendeu, gente? Você tem que arcar com os gastos. Ah, e tem gastos com alimentação, com estadia. Imagina você ficar 5 dias lá no hotel, você gasta com passagem, entendeu? Depois você ainda tem que voltar com a criança, a sua passagem, mas a passagem da criança. Aí você tem que decidir certinho onde você quer essa criança, se você quer só no seu estado, etc e tal. Aí ela foi lá perguntando pra mim, né? E também ela falou assim que você tem que pensar direitinho, porque senão vai que ficam te ligando e depois você fica renegando, depois eles acabam até fazendo outras coisas lá, entendeu, gente? Vai acabar pegando mal pra você. Se te ligar uma criança lá no Ceará e você for lá do Rio Grande do Sul e você não ficar não aceitando ir, entendeu? Isso pode acabar pegando mal para vocês, pode prejudicar vocês. Então, ela falou isso tudo para eu ter uma noção, entendeu? Que se eu colocar que eu quero uma criança lá no Amazonas, eu tenho que ter condições para ir ficar em hotel, para ir buscar essa criança lá no Amazonas, entendeu? Então, foi basicamente isso que ela foi me perguntando. Aí depois, ela foi me perguntando mais do perfil da criança, se eu aceito uma criança com deficiência, lembrando que uma criança com deficiência vai exigir mais de você, e tem gente que nasce para isso e tem gente que não nasce para isso. Aí ela me deu lá explicações, né? Ela deu exemplos, entendeu, gente? Aí foi bem assim. Hoje foi mais calmo, gente. Foi mais calmo. Foi mais do perfil da criança mesmo. Hoje foi minha quarta entrevista com ela e ela já marcou a próxima entrevista. Foi basicamente isso, minha entrevista com ela hoje, viu, gente? Aí ela já marcou a minha próxima entrevista e gente, aquela pergunta que vocês sempre me fazem. Nossa, quase que eu derrubei aqui o notebook. Aquela pergunta, gente, que vocês sempre me fazem, sempre me fazem. Mandou eu até anotar, que é pra eu pensar que depois ela vai me perguntar, viu, gente?
Aí ela mandou eu pensar direito se eu aceito essas crianças assim como ela me citou, com deficiência mental, física, essas coisas aí. Que ela deixou isso aqui para eu estar refletindo, entendeu? E ela falou que é para eu pensar sem internet, assim, sem essas coisas, tá, gente? Mas aí, tudo que ela já mandou aqui para mim, dessas perguntas aqui, são perguntas que eu mesmo já me fazia faz tempo, e que vocês mesmos ficam me fazendo essas mesmas perguntas sempre. Então agora chegou o momento de eu responder como é que eu vou fazer com isso, entendeu, gente? Aí ela perguntou, mandou eu refletir como é que vai ser a minha rotina e da criança. Aí ela fez mais umas outras perguntas aqui que eu não posso ficar falando aqui pra vocês. Aí ela perguntou, ela mandou eu responder pra ela aquela pergunta que vocês sempre me fazem. Quem vai ficar com a criança, já que eu trabalho tanto assim, né? Como é que vai ficar minha rotina? Como é que vai ficar as coisas, né? Enfim, gente, são coisas que agora eu tenho que pensar, agora ficou mais sério ainda, né? São coisas, gente, que eu ainda já estava pensando já, né? Só que, gente, isso tudo é hipoteticamente falando, né? Isso tudo é um processo assim para eu ir pensando. Ah, ela perguntou também assim, quantas crianças que eu aceito, entendeu? Se eu aceito o grupo de irmãos, lembrando que tudo tem gastos. Ela deixa sempre bem claro assim, né, que se você falar que sim, né, lembrar dos gastos dessa criança, ela deixa você bem assim, bem pé no chão mesmo. Se você estiver nas nuvens, você vai cair das nuvens, porque eles vão te colocar bem com os pés no chão, entendeu, gente? Ai, gente, isso tudo ainda é hipoteticamente falando, caso eu venha a conseguir entrar no Cadastro Nacional de Adoção. Certo, gente? Aí agora eu tenho que pensar em quem vai ficar com essa criança, elaborar uma rotina para mim, para essa criança, como é que vai ficar as coisas, entendeu, gente? Enfim, e essa foi a minha quarta entrevista com a assistente social. Agora sim, eu tenho que pensar em como é que eu vou responder isso. Uma pergunta que é a que eu mais recebo aqui nessa internet. Quem vai ficar com a criança já que eu trabalho tanto? E ela me perguntou outra coisa também. Já que eu sou sozinho, caso eu adoeça, como é que vai ficar a criança, entendeu? Claro que ninguém quer que eu adoeça, né? Mas e se eu adoecer, quem vai ficar com essa criança? Enfim, são coisas que eu tenho que pensar a partir de agora, gente. E lembrando que o que eu faço aqui na internet com vocês é desmistificar um pouco como que é o processo de adoção. Para quem sabe despertar aqui em vocês uma vontade de adotar, uma vontade de ver que não é tão difícil assim, de despertar em vocês mesmos uma vontade de adotar para tirar mais crianças do abrigo, né, gente? Para quem sabe assim a gente não viva num mundo um pouco melhor com praticamente nenhuma criança mais em abrigo, né? Para que nenhuma criança passe por essas situações mais. Enfim, gente, uma coisa que ela falou pra mim, gente. Deixa eu ver se eu consigo lembrar como ela falou pra mim. Que ela não busca crianças para os pais. Ela busca pais para essas crianças, entendeu? Foi basicamente isso que ela me falou. E é basicamente pais para essas crianças, gente, porque os pais têm que ter noção que crianças dá gasto, que é responsabilidade, entendeu? Então não adianta uma pessoa falar que quer um monte de criança e não ter condições para isso, entendeu? Por isso que ela fala que eles buscam pais para as crianças e não crianças para os pais, entendeu, gente? Enfim, é isso. Espero ter desmistificado aí um pouco com vocês e ela mandou, ela me fez outras perguntas, várias outras perguntas, tá? Que eu tenho que pensar em como é que eu vou responder para ela, certo? E, enfim, é isso, gente. É isso, tá bom? Agora, vou ver o que eu vou fazer aqui, gente, porque minha vida tá basicamente isso, queridas. E vou ver como é que eu vou fazer com o pedreiro também, gente, que eu vou dar um jeito ali. Tá? Tem que dar um jeito, tá bom? Então é isso. Curte o vídeo pra mim se você gostou, se inscreva no canal se você não for inscrita ou inscrito. Um beijo, fiquem com Deus, até no próximo vídeo. Tchau. Boa sorte pra mim, né, gente? Me desejem aí. Boa sorte.